Estamos de volta agora para fazer a parte do laboratório de ingestão de dados com Spark. Então, nos vídeos para trás a gente viu como faz a ingestão a partir do Dataflow. Agora a gente vai fazer a explicação de como eu posso usar o notebook para fazer a ingestão desses dados. Não é nada muito diferente do que a gente viu anteriormente, mas é importante reforçar que existe essa forma também. Então vamos sem enrolation, vamos direto para o exercício. Então estou aqui no portal da Microsoft, na parte do módulo de ingestão com Spark Notebooks do Microsoft Fabric. E aí eu vou clicar aqui no nosso amigo iniciar exercício. Vou puxar para cá. E aí beleza, mesmo esquema. Vou puxar aqui do lado e vou deixar a janelinha do Fabric aqui para a gente ir acompanhando e vendo o ator principal, que claro aqui é o Fabric. Então vamos lá, gestão de dados com Spark e os notebooks. Neste laboratório, você criará um notebook do Microsoft e usará o PySpark para conectar a um caminho de armazenamento do blob do Azure. Então, o que ele está fazendo aqui? Ele está fazendo um consumo lá num blob, então é fora do Fabric. Então, você pode fazer isso também com sua organização. Quando a gente falar um pouco de camada medalhão, logo em seguida, vocês vão ver que isso é normalmente o que a gente faz. A gente faz a leitura a partir de um blob externo, que a gente chama também de landing zone, que é onde está o dado bruto. Faço a transformação para uma camada onde eu vou fazer limpeza, carregas de negócio, deixar o dado pronto com todos os tratamentos e regras de negócio, que a gente chama de camada prata. E aí depois, dependendo em quem for consumir, se é um engenheiro de dados, se é um cientista de dados, se é alguém de analytics, só vai montar um dashboard, a gente cria a camada ouro. No exemplo da camada medalhão, a gente vai montar um monte de tabela, dimensão com tabela fato, que é para deixar pronto para alguém consumir num BI para poder fazer relatórios. Então vamos por partes, vamos aqui. Então, o segredo agora, a única diferença é que ele não vai pegar diretamente do Lakehouse, ele vai pegar de um Blob Storage, de um ADSL Gen 2, poderia ser um S3 ou alguma coisa externa. Então vamos lá. Para essa experiência, você criará um código em várias células e poderão não refletir como fará o mesmo em seu ambiente. No entanto, isso pode ser útil para depuração. Como vocês também estão trabalhando com um conjunto de dados de exemplo, a otimização não reflete o que você pode ver na produção. Então aqui ele vai fazer uma execução do notebook em alguma célula usando o Optimize. Então o que ele está querendo dizer aqui? Olha, a gente vai usar o Optimize aqui, mas não quer dizer que isso não extrapole os resultados para a sua organização. Porque pode ser que na sua organização os ganhos sejam maiores ou menores, mas aqui é só um dataset de exemplo. Então ele pede uma licença, um workspace que a gente já criou, criar espaço de trabalho, beleza? Lakehouse. Vamos criar um Lakehouse. Então, Lakehouse, aqui novo, Lakehouse. Então, ó, LH, esse aqui, ingestão, Spark. Beleza. Em arquivo, selecione 3 pontinhos para criar uma subpasta que vai chamar dado bruto. Então, vem aqui, 3 pontinhos, nova subpasta, dados brutos. Beleza. Copie o caminho, a BFS, na pasta Raw Data e um bloco de notas vazio. Então, o que ele está querendo dizer? Vem aqui nos 3 pontinhos, em propriedades, você copia esse aqui, ó, o caminho ABFS. Por quê? Porque aqui ele fala, ó, ABFSS, aqui está o workspace que a gente está usando, e aqui na frente está o nome do Lakehouse. Então, vou copiar isso aqui, ó. Dica, Windows R, vai aparecer essa telinha para a gente. Aí você escreve Notepad. Vai abrir essa telinha. Aí você dá um Ctrl V, ele já traz aqui para a gente. Né? Então, é muito similar com a estrutura que está ali, ó. ABFS, isso aqui é importante saber, ó. Workspace Name. Depois, Lakehouse Name. Files. Folder Name. E depois o próximo nível, File Name, que vai ser o arquivo onde vai ficar salvo. Então agora você deve ter um espaço de trabalho com o Lakehouse e uma pasta vazia. Vamos ver se a pasta está vazia? Vazia, não há nada. Criando um notebook do Fabric carregando dados externos. Cria um novo notebook do Fabric e conecte-se à fonte. Então lembrando, se você criar por fora, você tem que vincular o Lakehouse. Se você quer criar direto um notebook já vinculando a esse aqui, você pode vir aqui abrir novo notebook. Beleza. Na célula padrão, observe que o código está como PySpark e Python. Tá aqui, se você quiser usar um outro idioma, uma outra linguagem, Scala, SQL, fique à vontade. Então vamos lá. Insira o código a seguir que fará com que declaração de parâmetros da cadeia. Então aqui, pessoal, ele já está usando
um ADSL próprio, né? Então aqui, ó, já tem o nome do blob, aí você substituir aqui pelo seu, o nome do container e o caminho relativo. E aqui é a string de conexão. Então ele está salvando essa string de conexão numa variável, e aí ele está fazendo aqui o fvariable. Então ele está montando a string, ó, WASBS, blob container name, que é esse que está aqui em cima, blob account name, que está aqui em cima, e aqui para frente o relativo path. E aqui ele só imprime a string. E aqui embaixo o que ele está fazendo? Ó, lembra lá? Estou fazendo leitura. O que eu vou usar? Spark.read. Então, leitura, read. Formato. Qual tipo de formato? Então, se eu entrar lá nesse Blob Storage, que a Microsoft está disponibilizando como exemplo, você vai ver que é um arquivo Parquet. E aqui ele está falando, ó, baixando arquivo do tipo Parquet. Então, tá bom. Selecione executar a célula ao lado do código para conectar e ler dados. Então vamos clicar. Uma coisa que é muito legal, pessoal, eu falo isso toda vez porque impressiona. A velocidade de conexão é muito rápida com o cluster. Ó, 1, 2, 3, 4 e 5. Já conectou. 4 segundos. E agora ele já está rodando. Aqui embaixo está contando quanto tempo ele está levando. Então olha só. Como eu coloquei o código print, ele colocou esse print que ele colocou para a gente aqui, a string de conexão. E agora ele está fazendo a leitura. Está rodando o Spark para fazer essa leitura. Tá vendo lá? Ó, Parquet, add, native, method. Você consegue até ver os passos aqui. Ó. Terminou em 30 segundos. Vamos seguindo. Resultado esperado é o que está ali. Observação. Uma sessão do Spark começa a primeira execução do código, portanto, para levar mais tempo para ser concluído. Para gravar os dados em um arquivo, agora você pode colocar o caminho ABFS. Lembra aquele caminho que a gente salvou? Então, vou copiar aqui. E aí você tem que adequar para o seu código aí que você está criando. Então, por exemplo, ele está colocando aqui, ó, coloque o BFS Code aqui. Ai, Thiago, não lembro, perdi. Você pode vir aqui direto, ó, clicar nos 3 pontinhos, copiar caminho ABFS. Vou colocar aqui, seleciono, Ctrl V. Olha lá, ele já pega para a gente, tá? Então, se eu não errei, ele vai fazer agora a parte do item. Vamos ver só o que ele colocou file name aqui. Vamos ver se já tem uma variável. Ó, já tem uma variável que chama file name. E quando a gente quer colocar vários marcadores, você pode usar esse F aqui. Ó. Aí você coloca as posições que você vai usar a variável dentro de chaves. Com o mesmo nome da variável que está ali em cima. Tá? Então aqui ele está criando a variável que vai chamar yellow taxi. Então é como que ele vai chamar essa tabela lá, onde ele vai gravar esse arquivo, na verdade. Deixa eu ver, files. É em files, então ele vai gravar aqui em files, não é uma tabela, é um arquivo. Qual tipo de arquivo vai ser, Thiago? Não sei ainda, vamos ver. Como é só o teste, ele está pegando só 1000 itens dessa tabela que ele leu, então limitado a 1000. Escreva em modo override, então ele vai substituir tudo que está lá toda vez. E como é nossa land zone, então tudo bem fazer tudo de uma vez só aqui no exemplo. E qual o formato que ele está salvando? Parquet. Eu coloquei aqui, ó, Parquet. E o output path, Parquet path, que é a variável que a gente chamou aqui, né? Então vamos rodar e vamos esperar. Pessoal, como está demorando demais, eu vou rodar de novo. Tá? Vou cancelar aqui. Vou até arrumar a indentação aqui. Vou rodar novamente. Beleza, pessoal. Mesmo com o erro ele deu aqui como sucesso. E se tudo correu bem, vamos atualizar aqui. Então ele gravou, deu esse output path aqui embaixo. Spark, tarará, 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 beleza. E aí vamos nos 3 pontinhos aqui dentro do hall. E se tudo deu certo, é para aparecer o arquivo aqui pra gente, né? Vamos ver. Tá lá, Yellow Taxi. E aí ele gravou em formato Parquet pra gente. Então vamos seguir. Vamos fechar aqui. O tópico: transformar e carregar dados em uma tabela Delta. É provável que sua tarefa de ingestão de dados não termine apenas com o carregamento de um arquivo. Então a primeira coisa a gente traz para a landing zone, que é o primeiro momento onde a gente vê o arquivo tá lá de forma, que a gente fala de forma raw, né? De forma crua, ou sem transformação.
Então vai criar uma nova célula e aplicar algumas transformações. Vou criar uma nova célula e aplicar. Então, para que possa aplicar, você tem que importar algumas funções, né, algumas bibliotecas, na verdade. Então, aqui ele está falando, eu estou importando do PySpark Functions, eu estou importando a call, o toTimestamp, o current timestamp, e aqui se você posicionar e soltar o mouse, é o momento master chef. Ele vai te mostrar o que essa função faz. Retorna um estado atual do tempo da avaliação. Aqui a função vai chamar um ano, e essa função vai chamar o mês. Então, eu estou importando essas funções deste módulo Spark. Então, o que ele está falando aqui? Ó? Já que eu tenho dentro do meu Lakehouse, agora eu vou o quê? Eu vou fazer o Spark, para chamar o Spark, leitura, formato Parquet e a pasta que é esse output path, que é a string que a gente criou aqui atrás. Né? Então, ele vai acessar aquela pasta e vai fazer a leitura. Depois, ele vai fazer uma alteração, que ele está chamando de filter df. Então, ele está fazendo uma alteração. E qual alteração que é essa? Ele está pegando o dataframe, how dataframe, que é o que a gente criou. E toda vez que tiver o if column, quer dizer que você está criando uma coluna nova. Vocês têm que se familiarizar com o PySpark, porque isso cai na prova. E também é do dia a dia do engenheiro de dados. A gente usa muito PySpark. E aí ele está criando uma coluna que chama DataLoad DateTime e chamando a função currentTimestamp. Por que ele não está passando um parâmetro? Porque essa função ela não pede parâmetro. Ela vai usar o parâmetro do seu sistema. E aí ele vai criar o horário que rodou essa célula. Depois, ele está fazendo um filtro onde esse campo não seja vazio, is not null. E aí, por fim, ele está salvando, agora sim, em uma tabela. Então, ele criou uma variável que chama TableName, que chama YellowTaxi. E aí, ele está salvando o quê? Em formato delta. Quem não lembra o que é delta, volta lá atrás, onde você tem o controle ACID, você controla todas as operações, talalá. Ele guarda no arquivo Parquet e cria uma abstração JSON. Isso está lá. Se você não viu, volta lá, porque é importante esse conhecimento. O modo append. E aí, ele está salvando como tabela. Tiago, quando põe save as table, eu preciso colocar o caminho tables? Não, não precisa, querido Padawan. Mas, se você colocasse, por exemplo, save, aí sim você teria que colocar aqui dentro tables e etc. Tá? Mas quando você está fazendo save as table, você já está falando que é em tables. Então só tem dois lugares lá no Lakehouse. Ou é tables ou é nos arquivos, não tem outro. E aí, por último, ele está pedindo um display só para a gente garantir que está tudo certinho. Então, arrumei a indentação aqui e eu vou dar um play. Se tudo der certo, vai dar certo. Então, olha lá. Trouxe uma linha, né? Fez um display limitado a 1. Então, fica nesse formato bonitinho aqui e vai estar de acordo ali com o que deu. Terminei, Thiago. Como que eu vou ter certeza que isso foi criado? Olha lá no seu Lakehouse. Se você atualizar, tiver uma tabelinha ali, it means, isso quer dizer que deu certo. Thiago, onde ficam os arquivos deltas? Aqui não mostra. Você vai ter que ir lá no Lakehouse, atualizar também. Aí se você clicar nos três pontinhos, tem aqui, ó, exibir arquivos. E aí ele mostra o delta log, que é o JSON, e aqui o arquivo Parquet. Ó, Parquet pasta, se você acessar aqui, tem um arquivo JSON que faz todo o controle. Volta lá e vamos seguir. Esse laboratório se concentra em gestão de dados com realmente explicar o processo de extrair. Então ele está falando da parte de ingestão e não do TL em si. Então eu vou criar aqui e vou fazer uma consulta. Onde eu vou considerar a consulta agora? Agora eu estou fazendo da tabela delta. Olha lá, ó. Vamos copiar, colar aqui embaixo e vamos arrumar a indentação. Shift, Tab, ele volta as casinhas. Então, como que ele está acessando aqui? Ele está acessando uma tabela que chama YellowTaxi. Olha lá. YellowTaxi. E aí ele está fazendo ingestão. Ingestão é sempre read. Quando eu vou escrever, write. Então, read format delta. Ele está falando assim, querido, leia em formato delta. E o nome da tabela. Então, data table name, que é esse nome que está aqui em cima em variável. Aí ele está fazendo o seguinte, olha, eu vou criar uma tabela temporária que chama YellowTaxiTemp. Então você pode usar o DataFrame, aqui table DataFrame, ponto create or replace TempView. Então ele está criando uma tabela ou substituindo uma tabela se ela já existir. E olha que bacana aqui embaixo, pessoal. A gente pode fazer consulta em formato SQL, porque ele está usando a API Spark SQL. Então, se você não é tão familiarizado, você pode usar as opções do SQL. E aí isso aqui é comum, né? Então, select from
asterisco from yellow tax temp. Então ele está selecionando todas as colunas do nosso data frame, perdão, da nossa tabela que a gente vai criar logo em seguida quando rodar essa linha. E aí ele está fazendo a amostragem de 10 elementos da tabela. Então vamos rodar isso aqui. Ó, levou 4 segundos. Vamos ver o que ele vai fazer aqui embaixo. Agora ele está falando para copiar esse código e colocar aqui embaixo. Vamos dar uma atualização, ver se apareceu alguma coisa nova. Nada, beleza. Vamos colocar aqui, Ctrl V. Olha só, ele está criando uma outra tabela aqui que chama Yellow Tax Opt, de optimização. Então ele está usando ali tables, beleza, criando uma tabela, pegando o data frame aqui na verdade, né, através da tabela já existente. E aqui ele vai criar uma outra. Então vamos rodar aqui. Opa, tem uma coisa errada, vamos voltar aqui. Aqui tem um erro, pessoal. Por que ele tem um erro aqui? Porque ele está fazendo a leitura de uma tabela que não existe, né? Cadê? Mas, eu acho que ele queria usar aqui a tabela otimizada de leitura do V-Order. Se eu lembro dessa aula que teve. Então, eu vou dar uma parada no vídeo aqui, ver se eu acho onde está esse material que eu vi, e já volto. Então, beleza, pessoal. Achei o pedaço de arquivo aqui, escrevi. Então, vou deixar escrito aqui embaixo para vocês também, quando vocês forem fazer o arquivo. Vou deixar aqui no vídeo. Então, copiem. Lembre que aqui tem um erro no texto. E aqui, ó. Você vai usar o read, da mesma saída que a gente pegou lá. Tá fazendo as transformações direto, só que aqui agora eu estou habilitando o V-Order. E aí eu estou criando um outro data frame, que aí sim é o Yellow Tax Optimize. Tá aqui, ó. Então é a mesma coisa que a gente fez antes, dessa mesma consulta aqui, só que agora eu estou usando o V-Order e a escrita automatizada e a escrita delta otimizada. Então são essas duas linhas que está mais e ele está criando uma tabela separada para isso. Eu vou colocar esse código aqui embaixo também, tá? Beleza, vou rodar então. Então ele criou. Vamos atualizar. E beleza. Agora sim, eu acho que esse de baixo vai funcionar. É isso. Agora está funcionando, né? A ideia aqui era mostrar a diferença de consumo em velocidade entre os dois. Então, por exemplo, esse aqui levou 2 segundos para fazer a consulta e criação, né? Aquele anterior levou 4, que é o mesmo comando. Então era para mostrar que aqui deu mais ou menos 50%, mas lembrando, por isso que ele deu aquela mensagem lá no começo, tá? Aqui são exemplos, não quer dizer que no real de você vai economizar 50%. Eu acho que é isso. Então aqui você já consegue ter as tabelas também. Onde ficam os arquivos? Você não enxerga aqui. É sempre no Lakehouse. Então vamos atualizar aqui. Então tá aqui. Se você clicar com o botão com os 3 pontinhos aqui, você vem em exibir arquivos, ele vai mostrar para a gente o arquivo dela. Thiago, onde eu posso consumir? Se você estiver conectado no Lakehouse direto, você pode consumir aqui também via comando SQL. Então você pode escrever assim, ó, porcentagem, usar SQL. Ele vai fazer o Magic Command. E aí você pode escrever como se fosse SQL normal. Ó, select.from yellow tax. Aí você roda. Funciona normal. Só usar o comando mágico que está aqui. E aí se você clicar aqui com o botão também, ele pega o caminho. Tá vendo? Ah, quero copiar um Spark. Ele vai mostrar aqui pra gente o Spark já. Em Spark SQL. Se você quiser usar o Data Warehouse, porque lembra que toda vez que eu crio um Data Lake, vou atualizar aqui que a Microsoft está passando por algumas dificuldades. Eu tenho aqui, ele cria um endpoint para a gente, ele cria um modelo semântico e cria o Data Warehouse. Então se eu estou aqui no meu Lakehouse, eu posso vir aqui em cima, em Lakehouse eu posso mudar para o endpoint do SQL. E aqui é muito parecido com o SQL Server. Eu posso fazer da mesma forma, nova consulta SQL, é a mesma coisa, ó, select asterisco from yellow tax. E aí você roda, ele vai fazer a consulta, tá? Então isso aqui você pode passar esses caminhos para os seus data scientists, eles vão consumir esses dados daqui. Beleza, pessoal, do laboratório era só isso, porque ele só quer mostrar que existe a possibilidade de você consumir via Dataflow, que você tem a possibilidade de consumir via notebook. Thiago, qual que eu uso? Fica a critério de vocês.
e da organização também. Lembra que a organização é que vai manter essa solução. Então você tem que deixar adequado para a organização. Vamos fazer agora a parte da validação de conhecimento. Então vamos lá. Microsoft clicou aqui. Pergunta de número 1. Qual é a vantagem de usar o notebook do Fabric em vez de uploads manuais? Você vai ficar lá toda vez. Automatiza aquilo que pode ser automatizado. Economiza o seu tempo de vida, que é limitado. Os notebooks fornecem uma abordagem automatizada para ingestão e transformação? Parece uma boa opção. Os notebooks podem orquestrar... Os notebooks oferecem uma experiência fácil? Não, porque não é baixo código, né? Não é low code. Aqui você precisa saber código. Então eu acho que é a pergunta de número 1. Qual é a finalidade do V-Order, da ordenação aqui, né, que a gente usou naquela célula, e da gravação otimizada em tabelas delta? A ordenação V e a gravação otimizada classificam a tabela delta quando consultadas por PySpark. Não. A ordenação V e a otimização aprimoram a tabela delta, classificando os dados e criando arquivos Parquets maiores e menores. Eu acho que é essa a opção. A ordenação em V e a gravação cria um pequeno arquivo CSV? Não, né? Parquet. Por que considerar a limpeza básica ao carregar os arquivos no Lakehouse? Para reduzir o tamanho, para garantir a qualidade e consistência do dado e para impor medidas de privacidade e segurança. Eu acho que é esse aqui, para garantir a qualidade e consistência dos dados. Ver respostas? Vamos ver. Muito bem, todas corretas. O notebook fornece automação para ingestão. Aí a gente vai fazer a orquestração lá pelo pipeline e vai criar as 3 camadas lá, bronze, prata e ouro. Ordenação é classificar a ordenar a ordem dos dados e a gravação otimizada cria tamanhos de arquivos mais eficientes. E para garantir a consistência, a limpeza básica é feita garantir a qualidade e consistência de dados antes de passar as etapas de transformação e modelagem. Então é isso. Antes, deixa eu só mostrar uma coisinha aqui. Então beleza, vou lá na nossa apresentaçãozinha básica. Então aqui, pessoal, nesse link, né, eu já passei esse link para vocês antes. Qualquer coisa vem aqui, muda PTBR, e aí ele compara. Se vai usar Pipeline, se vai usar Dataflow Gen 2, se vai usar Spark. Por que a vantagem de cada um, quem que usa. Se você é familiarizado com código, normalmente você já prefere usar o que está do lado de lá, né? Que é a parte do Spark. Se você não é tão familiarizado, aí você vai usar o da direita. Fica ao critério de vocês. Depois, então tem aqui o quando usar cada um. Então, orquestração para pipeline, Dataflow para low code e notebooks para quem está mais ligado a uma experiência de programação. Formas de gravação. Onde eu vou gravar, Thiago? Também. Microsoft já traz isso onde você vai gravar. Guia de decisão, Fabric vai escolher armazenamento de dados. Vou colocar esse link lá para vocês também. Tem aqui Warehouse, Lakehouse, Datamart, que é um pedaço do dado, Event House, tudo depende do que você vai fazer. Claro que você tem que ter um pouco já de consciência de onde você vai gravar e onde vai gravar. Vamos voltar aqui. E é isso, pessoal. Aí verificação de conhecimento a gente já fez. E aí a gente fica por aqui. Já já a gente volta com o mesmo esquema, módulo teórico e depois o módulo prático. E cada dia está mais perto você com a sua certificação. Então nesse momento a gente fica por aqui e já já a gente volta. Até logo.